Este é um vídeo extremamente importante para o futuro da humanidade. Nele, vou mostrar como a inteligência artificial, mesmo programada para ser benéfica e ter as melhores intenções, pode acabar causando a aniquilação da humanidade. A quantidade de risco que a IA representa em relação à humanidade não está relacionada apenas ao momento em que esses riscos surgem. Devemos abordar esses dois pontos rapidamente, mas trata-se realmente de um ponto sem retorno, onde, se ultrapassarmos esse ponto, teremos muito pouca chance de colocar o gênio de volta na garrafa. Qual é esse ponto sem retorno? O mais importante é o ponto de singularidade, um momento em que a IA se torna muito mais inteligente do que os seres humanos, o que pode levar a um risco existencial, como o Skynet. Estamos perdendo o foco na ameaça imediata, que é muito mais iminente e, de uma maneira interessante, ainda mais prejudicial. Em minha opinião, o risco que precisamos resolver primeiro antes de discutir os riscos existenciais é o risco da IA cair nas mãos erradas ou nas mãos certas, mas que sejam ingênuas o suficiente para não lidar com ela adequadamente, ou o risco de a IA entender mal nossos objetivos enquanto nós mesmos não compreendamos nosso próprio benefício. Quando realmente analisamos esses riscos, percebemos que são extremamente importantes, mesmo que não os consideremos ameaças. Eles vão redesenhar completamente o tecido de nossa sociedade, como o próprio conceito de empregos, e consequentemente, o conceito de propósito, a definição da lacuna de renda, as estruturas de poder, tudo isso será significativamente redesenhado. Já está sendo redesenhado enquanto falamos, enquanto há aqueles com fome de poder e aqueles com medo de outros poderes. É essencial que prestemos atenção aos riscos imediatos e tangíveis da IA antes de nos preocuparmos com os riscos existenciais mais distantes. Um dos principais desafios é garantir que a IA não caia nas mãos erradas, ou seja, nas mãos de indivíduos ou grupos com intenções maliciosas. Isso pode resultar em consequências graves, como o uso da IA para perpetrar ataques cibernéticos, manipulação de informações ou até mesmo desenvolvimento de armas autônomas. Além disso, devemos estar atentos aos riscos de a IA cair nas mãos certas, mas de pessoas que não compreendam completamente suas implicações. É importante que os responsáveis pela implementação e desenvolvimento da IA tenham um entendimento sólido de ética e segurança, para evitar consequências indesejadas e prever possíveis efeitos colaterais. Outra preocupação é a possibilidade de a IA não entender corretamente nossos objetivos e acabar agindo de maneira contraproducente ou prejudicial. É fundamental que estabeleçamos uma comunicação clara com os sistemas de IA e garantamos que eles interpretem adequadamente nossas intenções e valores. Além desses riscos imediatos, é necessário considerar também outras transformações significativas que a IA trará para a sociedade. A redefinição dos empregos e do conceito de trabalho, a ampliação das desigualdades de renda, a redistribuição do poder e a necessidade de repensar as estruturas sociais são questões que demandam atenção e ação. É crucial abordar essas preocupações e tomar medidas para mitigar os riscos associados à IA. Devemos promover uma abordagem responsável no desenvolvimento, implementação e governança da IA, assegurando a transparência, a responsabilidade e envolvimento de especialistas multidisciplinares nesse processo. Em suma, é fundamental que nos concentremos nos riscos imediatos da IA, como sua aplicação inadequada, antes de nos preocuparmos com os riscos existenciais mais distantes. Ao enfrentar esses desafios de forma proativa, poderemos aproveitar os benefícios da IA de maneira segura e garantir um futuro promissor para a humanidade. A compreensão dos riscos associados à inteligência artificial, IA, é crucial para garantir que avancemos de maneira responsável nessa área em constante evolução. Embora os riscos existenciais sejam importantes, devemos também direcionar nossa atenção para os desafios mais imediatos e concretos que a IA apresenta. Um desses desafios é o uso indevido da IA por parte de indivíduos mal intencionados. É essencial garantir que a IA não caia nas mãos erradas e seja utilizada para fins prejudiciais, como ataques cibernéticos, espionagem, disseminação de desinformação ou até mesmo desenvolvimento de armas autônomas. Medidas de segurança e regulamentações adequadas devem ser implementadas para minimizar esses riscos. Além disso,
Devemos estar atentos ao risco de a IA cair nas mãos certas, mas de pessoas despreparadas ou inexperientes. É necessário que aqueles envolvidos no desenvolvimento e implementação da IA tenham um entendimento sólido de seus limites e possíveis consequências. A falta de compreensão ou negligência na utilização da IA pode levar a resultados indesejáveis e impactar negativamente a sociedade. Outro aspecto importante é a compreensão mútua entre os seres humanos e os sistemas de IA. É essencial que possamos entender as capacidades e limitações da IA, bem como garantir que ela compreenda nossos objetivos e valores de maneira precisa. Isso envolve a comunicação clara de intenções e a definição de diretrizes éticas para orientar o comportamento da IA. Além dos riscos imediatos, devemos considerar o impacto transformador da IA em diferentes aspectos da sociedade. A automação de empregos e a redefinição da força de trabalho exigem adaptação de políticas educacionais e programas de requalificação para evitar desigualdades e garantir que as pessoas possam se beneficiar das novas oportunidades criadas pela IA. É necessário um esforço colaborativo entre governos, instituições acadêmicas, empresas e a sociedade em geral para enfrentar esses desafios. A regulamentação eficaz, a pesquisa contínua, a transparência nos algoritmos e a participação ativa de especialistas em ética e segurança são fundamentais para lidar com os riscos da IA. Em resumo, é crucial abordar os riscos imediatos da IA, como o uso inadequado e falta de compreensão, ao mesmo tempo em que consideramos os desafios existenciais mais distantes. Ao equilibrar a inovação com a responsabilidade, podemos aproveitar os benefícios da IA enquanto protegemos os interesses e a segurança da humanidade. Vamos começar falando das famosas 3 leis da robótica, criadas por Isaac Asimov. Elas são encontradas em diversos livros de ficção científica, principalmente em Eu, Robô, onde Asimov explora as limitações dessas leis. A ideia do livro é mostrar que todas as leis possuem limitações e podem levar a problemas piores do que aqueles que tentam evitar. As 3 leis são as seguintes: 1. Um robô não pode ferir um ser humano ou, por omissão, permitir que um ser humano sofra algum mal. 2. Um robô deve obedecer às ordens que lhes são dadas por seres humanos, exceto nos casos em que isso entre em conflito com a primeira lei. 3. Um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei. Além dessas 3 leis, Asimov introduziu a chamada Lei Zero da robótica, que afirma que um robô não pode causar mal à humanidade ou, por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal. Num primeiro olhar, essas leis parecem razoáveis e não apresentam problemas sérios. No entanto, ao acompanhar os trabalhos de Asimov, percebe-se que existem várias situações em que essas leis entram em contradição e resultam em consequências desastrosas. Essas histórias pareciam restritas ao mundo da ficção científica, uma vez que robôs superinteligentes pareciam ser algo distante e improvável. No entanto, atualmente estamos lidando com um problema muito próximo do que Asimov descreveu. Ainda não alcançamos robôs superinteligentes, mas o desafio que enfrentamos hoje é grave o suficiente para ser considerado uma ameaça. E o interessante é que isso vai além dos robôs humanoides que vemos nos filmes. Estamos falando de máquinas acessíveis, presentes em nossos celulares e até nos algoritmos de recomendação de sites que visitamos. Nesse contexto, o problema do alinhamento se torna evidente. O alinhamento refere-se à dificuldade de fazer com que as ações e decisões tomadas por uma inteligência artificial estejam em conformidade com as preferências e interesses dos seres humanos, sem causar consequências indesejáveis ou prejudiciais. Imagine que você seja contratado por uma empresa de inteligência artificial que desenvolveu uma IA geral, uma superinteligência capaz de resolver qualquer problema. Eles pedem que você defina os valores e regras que essa IA deve seguir. Por exemplo, se ela deve trabalhar para o bem da humanidade, resolver problemas graves como fome e guerras, pesquisar novos medicamentos ou evitar causar mal a seres humanos. As possibilidades são amplas, mas aqui está o ponto crucial: como garantir que essas regras e valores sejam exatamente o que você definiu e que a inteligência artificial os interprete corretamente? Essa é uma questão desafiadora e crucial, pois, se não conseguirmos alinhar corretamente as intenções da IA com os nossos valores,
Podemos correr o risco de criar uma superinteligência que, embora siga as regras impostas, possa interpretá-las de maneira equivocada e agir de forma prejudicial para a humanidade. Um exemplo extremo dessa falha de alinhamento é o chamado risco existencial, que se refere à possibilidade de a IA desenvolver uma estratégia para alcançar seus objetivos de forma eficiente, mas que resulte na destruição da humanidade ou em seu completo domínio. Isso pode ocorrer mesmo se as regras estabelecidas inicialmente forem bem intencionadas. A preocupação com o alinhamento ganhou destaque na comunidade de pesquisa em inteligência artificial nos últimos anos. Os especialistas estão buscando formas de garantir que as IAs sejam projetadas de maneira apropriada, considerando cuidadosamente as implicações éticas e os valores humanos. Uma abordagem promissora é a da aprendizagem por reforço invertido, em que a IA é treinada para aprender as preferências humanas observando o comportamento e as interações dos seres humanos. Isso permite que a IA entenda e se alinhe com nossos valores ao invés de tentar impor seus próprios. Outra estratégia é a transparência e interpretabilidade dos sistemas de IA. É importante que possamos entender como as decisões são tomadas pela IA, para que possamos identificar possíveis vieses ou erros e corrigi-los. Isso requer o desenvolvimento de métodos e ferramentas que permitam uma auditoria das decisões e processos internos das IA. Além disso, é fundamental promover uma discussão ampla e inclusiva sobre os princípios éticos e os limites da IA, envolvendo não apenas especialistas, mas também a sociedade como um todo. Decisões que afetam a utilização e o desenvolvimento da inteligência artificial devem ser tomadas de forma democrática, considerando diferentes perspectivas e garantindo a diversidade de vozes envolvidas. Em resumo, o desafio do alinhamento na inteligência artificial é real e complexo. É necessário um esforço conjunto da comunidade científica, dos governos e da sociedade para desenvolver estratégias eficazes que garantam que a IA seja benéfica, ética e alinhada com os valores humanos. A conscientização e a ação nesse sentido são essenciais para evitar consequências indesejadas e garantir um futuro seguro e harmonioso com a inteligência artificial. Além das estratégias mencionadas anteriormente, existem outras abordagens que podem ser exploradas para promover o alinhamento adequado entre a inteligência artificial e os valores humanos. Uma dessas abordagens é o uso de frameworks éticos e diretrizes para o desenvolvimento e implementação da IA. Organizações, pesquisadores e especialistas têm proposto princípios éticos que devem guiar o desenvolvimento responsável da IA, como transparência, responsabilidade, privacidade e equidade. Esses frameworks podem ajudar a orientar os projetos de IA, garantindo que considerem os aspectos éticos em todas as etapas do processo. Além disso, a colaboração entre diferentes partes interessadas é fundamental. Os governos, empresas, acadêmicos e a sociedade civil devem trabalhar juntos para estabelecer normas, regulamentações e políticas que garantam a segurança, a confiabilidade e a justiça no uso da IA. Isso pode incluir a criação de comitês de ética, revisões regulatórias e fóruns de discussão para abordar questões éticas e alinhar os avanços tecnológicos com os valores humanos. A pesquisa contínua sobre IA alinhada com os valores humanos também é essencial. Os cientistas e engenheiros de IA devem dedicar esforços para entender e resolver desafios relacionados ao alinhamento, explorando métodos avançados de aprendizado de máquina, lógica formal e teoria da decisão. Essa pesquisa pode ajudar a desenvolver abordagens mais eficazes para garantir que as IA ajam de acordo com as intenções humanas. Além disso, é importante considerar as preocupações sobre o impacto socioeconômico da IA. A automação e o avanço da IA podem ter implicações significativas no mercado de trabalho, na desigualdade social e na distribuição de recursos. É crucial garantir que as políticas e regulamentações relacionadas abordem essas questões de forma justa e inclusiva, protegendo os direitos e o bem-estar dos indivíduos afetados. Por fim, é fundamental manter um diálogo contínuo e aberto sobre os avanços e as implicações da IA. Isso envolve educar o público em geral sobre a IA, seus benefícios e desafios, para promover uma compreensão mais ampla e informada.
Também é importante incentivar a participação da sociedade em debates e decisões relacionadas à IA, garantindo que a diversidade de perspectivas seja considerada. No geral, o alinhamento entre a inteligência artificial e os valores humanos é um desafio multidimensional que requer esforços colaborativos e contínuos, com o envolvimento de diversos atores e a implementação de abordagens éticas e responsáveis. Podemos buscar uma IA que esteja alinhada com nossos valores e que beneficie a sociedade como um todo. Além das abordagens mencionadas anteriormente, também é importante considerar a incorporação de mecanismos de aprendizado e adaptação contínuos nas IA. Isso significa desenvolver algoritmos e sistemas que possam se ajustar e melhorar com base no feedback e na interação com os usuários e o ambiente. Essa capacidade de aprendizado contínuo permite que a IA se adapte às mudanças nas preferências e valores humanos ao longo do tempo, garantindo que permaneça alinhada com as necessidades e expectativas da sociedade. Outro aspecto relevante é a auditoria e explicabilidade dos sistemas de IA. Muitas vezes, as decisões tomadas pelas IA podem ser complexas e difíceis de entender. Portanto, é importante desenvolver métodos e técnicas que permitam auditar e explicar o processo de tomada de decisão das IA, especialmente em áreas críticas, como saúde, justiça e segurança. Isso ajuda a aumentar a confiança nas IA e a garantir que suas ações estejam alinhadas com os valores humanos. Além disso, é necessário considerar os aspectos de segurança e privacidade no desenvolvimento e uso da IA. Os sistemas de IA devem ser projetados para proteger os dados pessoais e garantir a segurança das informações. Isso envolve a implementação de medidas de segurança robustas, a adoção de padrões de criptografia e a garantia de que as informações pessoais sejam usadas apenas para os fins pretendidos, de acordo com as regulamentações e leis de proteção de dados. Outra área de atenção é o desenvolvimento de IA inclusiva e livre de viés. As IA devem ser treinadas em conjuntos de dados representativos e diversificados, a fim de evitar discriminação e desigualdade. É fundamental garantir que a IA não reproduza ou amplifique os preconceitos presentes na sociedade e que seu uso promova a inclusão e equidade. Por fim, é importante fomentar a colaboração internacional e o compartilhamento de boas práticas no desenvolvimento e governança da IA. O avanço da IA é um desafio global e requer uma abordagem cooperativa entre os países. Isso envolve a troca de conhecimentos, a definição de padrões internacionais e a cooperação em pesquisas e desenvolvimento ético da IA. Em resumo, para promover o alinhamento adequado entre a inteligência artificial e os valores humanos, é necessário adotar uma abordagem abrangente que inclua o desenvolvimento de frameworks éticos, a colaboração entre as partes interessadas, a pesquisa contínua, a consideração das preocupações socioeconômicas, o diálogo aberto e a incorporação de mecanismos de aprendizado contínuo, auditoria, segurança e privacidade. Com essas abordagens combinadas, podemos buscar uma IA que seja responsável, confiável, inclusiva e alinhada com os valores e necessidades da humanidade.